Eu estava de pé na entrada da igreja, com o buquê tremendo nas minhas mãos, quando percebi que André não ia aparecer. O sol de março entrava pelas vidraças coloridas e criava manchas vermelhas e azuis no chão de mármore frio. Meu vestido pesava nos ombros. Eu sentia o bebê se mexendo dentro de mim, como se também esperasse por uma resposta que não viria. Eram 11h43 da manhã. Eu sei porque olhei para o relógio da torre pelo menos 20 vezes nos últimos 15 minutos. Os convidados sussurravam. Eu ouvia cada palavra mesmo fingindo que não ouvia. Coitada! Será que ele descobriu algo? Grávida de 5 meses e sozinha. Minha mãe estava sentada na primeira fileira, com o rosto vermelho, tentando não chorar. Meu pai tinha saído para ligar para André pela 5ª vez. Eu queria sumir. Queria que o chão se abrisse e me engolisse junto com toda aquela vergonha. Foi quando vi Rafael entrando pela porta lateral. Ele era o irmão mais novo de André, 2 anos mais novo que nós, e sempre foi o oposto do meu noivo. Onde André usava terno impecável e gel no cabelo, Rafael aparecia de jeans e tênis surrados. Onde André planejava cada detalhe da vida com planilhas, Rafael vivia no improviso. Ele trabalha como fotógrafo freelancer e mora num apartamento pequeno em Pinheiros, cheio de equipamentos e plantas que ele nunca lembra de regar. Rafael caminhou até mim com passos rápidos. Seu rosto estava pálido, os olhos escuros arregalados. Ele segurava o celular com força. Larissa. Minha voz saiu num fio quando falei meu próprio nome, como se estivesse me apresentando para mim mesma. Ele parou na minha frente e respirou fundo. Ele não vem. André, ele mandou uma mensagem. Disse que não consegue. As palavras caíram como pedras no meu estômago vazio. Eu não tinha comido nada desde a noite anterior, nervosa demais com o casamento. Agora entendia que aquele nervosismo era outra coisa. Era pressentimento. Ele disse por quê. Rafael olhou para os lados, para os 200 convidados que agora não disfarçavam mais a curiosidade. Tinha gente com o celular na mão, filmando. Minha humilhação ia virar notícia nas redes sociais antes do almoço. Podemos conversar lá fora? Balancei a cabeça. Não ia sair dali sem uma explicação. Não depois de ter gastado minhas economias de 3 anos como professora de inglês num casamento que custou R$ 42.000. Não depois de ter vendido meu carro para pagar o buffet que André insistiu que precisávamos contratar. Não depois de ter aceitado morar com minha mãe nos últimos 2 meses porque André disse que seria mais prático enquanto reformava o apartamento que ele tinha comprado para nós. O apartamento que, descobri depois, estava no nome da empresa dele. Fala aqui mesmo. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Rafael engoliu seco. Ele cheirava cigarro e café, uma combinação que sempre achei estranha nele porque André odiava fumantes. Agora percebia como os 2 irmãos eram diferentes em tudo. Ele disse que não está pronto, que a gravidez foi rápida demais, que vocês mal se conhecem há 1 ano, que ele precisa de tempo. Tempo. André precisava de tempo. Ele que tinha me pedido em casamento 3 meses depois de começarmos a namorar. Ele que tinha insistido para não usarmos proteção porque já éramos praticamente casados. Ele que tinha escolhido a data, a igreja, tinha feito questão de convidar os sócios da empresa de contabilidade onde trabalhava. Ele está com outra pessoa? Perguntei, e minha voz rachou. Rafael desviou o olhar. Foi tudo o que eu precisei ver. O buquê caiu das minhas mãos. Rosas brancas e lírios se espalharam pelo chão. Eu me virei para sair, mas minhas pernas não respondiam direito. O mundo girava. Rafael me segurou pelo braço antes que eu caísse. Ei, calma. Respira. Mas eu não conseguia respirar. Sentia o vestido apertando minha cintura, o véu preso no cabelo puxando meu couro cabeludo. 200 pares de olhos grudados em mim. O bebê se mexeu de novo, mais forte dessa vez, como se também estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Vou te levar para fora. Rafael passou o braço pela minha cintura e me guiou até a saída lateral. Eu ouvi minha mãe gritando meu nome, mas não conseguia virar a cabeça. Ele me levou até o estacionamento, até seu carro velho, um Gol prata com amassado na porta. Me ajudou a entrar no banco do passageiro e se sentou ao meu lado sem ligar o motor. Ficamos em silêncio por tempo suficiente para eu ouvir as batidas do meu próprio coração. Rafael mexia nas chaves, fazendo barulho só para preencher o vazio. Desde quando? Perguntei finalmente.
O quê? Desde quando ele está com ela? Rafael suspirou. Larissa. Responde. 2 meses. 2 meses. Enquanto eu escolhia flores e provava vestidos, André estava com outra. Enquanto eu acordava enjoada todas as manhãs e trabalhava dobrado para guardar dinheiro, ele construía uma vida paralela. Enquanto eu sonhava com nosso futuro, ele planejava sua fuga. Quem é? Não importa. Rafael, por favor. Ele se virou para mim. Seus olhos estavam vermelhos, e percebi que ele também tinha chorado. É a Camila, a gerente de projetos da empresa. Camila. Eu a conhecia. Tinha almoçado com ela e André 3 vezes. Ela usava perfume caro e ria alto das piadas dele. Tinha cabelo liso e preto até a cintura e unhas sempre perfeitas. Aos 28 anos, era sócia júnior da empresa. Não tinha filhos. Não tinha estrias. Não tinha um bebê crescendo dentro dela. Eu sinto muito. Rafael tocou minha mão. Seus dedos estavam gelados. André é meu irmão, mas ele é um covarde. Você não merece isso. Olhei para ele. Rafael sempre foi gentil comigo, mas nós nunca tínhamos conversado muito. Ele era o irmão desajustado, o que não tinha formação universitária, o que a mãe dele sempre comparava desfavoravelmente com André. Agora, sentada no carro dele, percebi que talvez o desajustado fosse o único decente da família. O que eu vou fazer? Sasarai. Se você está acompanhando até aqui e também já passou por algo parecido, deixa um like. Isso me ajuda a continuar contando histórias reais que importam. Rafael ficou quieto por alguns segundos. Depois disse algo que eu nunca imaginei ouvir. Casa comigo. Uri. Foi um riso histérico, sem graça nenhuma. O quê? Casa comigo. Hoje. Agora. A igreja está ali, o juiz está esperando, os convidados estão lá. A única coisa que precisa mudar é o noivo. Rafael, você está maluco? Você nem me conhece direito. Conheço o suficiente para saber que você é uma pessoa boa. E sei que meu irmão é um idiota que te deixou numa situação impossível. Ele apertou o volante. Olha, não estou pedindo um casamento de verdade. Estou oferecendo uma saída. Você não precisa voltar lá dentro sozinha e humilhada. Não precisa criar esse bebê sem um pai. Não precisa provar nada para ninguém. Mas por que você faria isso? Porque alguém precisa consertar a merda que meu irmão fez. E por quê? Ele olhou para frente, para o céu azul de março através do para-brisa. Porque eu sei o que é ser abandonado. Meu pai nos deixou quando eu tinha 6 anos. Ele simplesmente sumiu um dia e nunca mais voltou. Minha mãe criou a gente sozinha, e foi duro. Se eu puder evitar que esse bebê passe por isso, eu vou. Olhei para Rafael de verdade pela primeira vez. Tinha uma cicatriz pequena perto da sobrancelha esquerda, resultado de uma briga na escola quando tinha 12 anos, segundo André tinha me contado. Usava uma camisa social azul clara mal passada e uma calça jeans escura. Tinha tatuagem no pulso, um passarinho que eu nunca tinha reparado. Suas mãos eram grandes, com dedos longos manchados de tinta. Isso é loucura. Falei, mas minha voz não soava tão convicta. É. Ele concordou. Mas qual é a alternativa? Voltar para o apartamento da sua mãe grávida e abandonada? Enfrentar todo mundo perguntando o que aconteceu? Ver seu nome e sua barriga virando fofoca? Ele tinha razão. Eu já conseguia imaginar os próximos meses. Os olhares de pena. As perguntas invasivas. Minha mãe tentando ser forte, mas desabando toda noite no quarto dela. Meu pai fazendo bico extra para ajudar com as despesas do bebê. Eu voltando para a escola, onde dou aula com uma barriga cada vez maior e sem aliança no dedo. E o que você ganha com isso? Pergunte-ai. Rafael deu de ombros. A chance de fazer uma coisa certa. E talvez uma amiga. Podemos ser amigos, não podemos? Amigos. Ele estava oferecendo amizade quando eu tinha acabado de perder tudo. Mas tinha algo na forma como ele falava, na calma da voz dele, que me fazia querer acreditar. Como funcionária? Casamos. Você e o bebê moram comigo. Dividimos as contas. Eu assumo a criança como minha. Quando tudo se acalmar, se você quiser se separar, a gente se separa. Sem drama.
E se você conhecer alguém? A gente resolve quando acontecer. Olhei para a igreja. De onde estávamos, eu conseguia ver pessoas saindo, provavelmente indo embora agora que o escândalo tinha passado. Minha mãe apareceu na porta, procurando por mim. Seu rosto estava devastado. Pensei em tudo que tinha perdido. O apartamento que André prometeu. Os planos de ter um ateliê de costura em casa. A segurança de ter um companheiro. Mas então pensei no que eu ainda tinha. Baby Sauderfell. Uma mãe que me amava. E, talvez, um aliado improvável que tinha aparecido quando eu mais precisava. Ok. Falei antes de poder mudar de ideia. Rafael piscou. Sério. Sério. Mas com algumas condições. Eu durmo no meu quarto. Você no seu. E a gente conta a verdade para os nossos pais. Não quero mais mentiras. Fachado. Ele estendeu a mão. Eu apertei. Seus dedos eram ásperos, calejados do trabalho com câmeras. Nada como as mãos macias de André que passavam o dia digitando em computadores. Rafael ligou o carro. Pronta para se casar? Não. Respondi com sinceridade. Mas vamos assim mesmo. Nós voltamos para a igreja. Minha mãe correu até mim, mas eu levantei a mão para interrompê-la antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa. Mãe, eu vou me casar. Só não vai ser com o André. Ela olhou para Rafael, confusa. Como assim? É uma longa história. Mas Rafael vai assumir o bebê e eu. E está tudo bem. Eu prometo que está tudo bem. Não estava tudo bem, mas era o mais perto de bem que eu conseguia chegar naquele momento. Os convidados voltaram para os bancos, a maioria só por curiosidade mórbida. O padre nos olhou como se estivéssemos loucos, mas concordou em fazer a cerimônia. Rafael não tinha aliança, então tirou um anel que usava no dedo mindinho e colocou no meu. Era grande demais, mas serviu. Quando o padre perguntou se eu aceitava Rafael como esposo, eu olhei para o homem ao meu lado. Ele estava nervoso, suando um pouco, mas sorria. Era um sorriso pequeno, meio torto, que de alguma forma me fez sentir menos sozinha. Acito. E foi assim que eu me casei com o homem errado no dia certo, com o vestido certo e o bebê certo, em frente às pessoas certas. Foi assim que minha vida se transformou num episódio de novela que eu nunca teria imaginado. Mas isso foi só o começo. Aguardo sua confirmação para continuar com o Bloco 2. Bloco 2. A primeira noite no apartamento de Rafael foi estranha. Ele morava num 2 quartos no quarto andar de um prédio sem elevador na Rua Cardeal Arcoverde. As paredes eram brancas, mas cheias de fotografias que ele tinha tirado. Paisagens de viagens, rostos de desconhecidos, detalhes urbanos que a maioria das pessoas nunca reparava. O sofá era velho mas confortável, e tinha uma samambaia enorme pendurada perto da janela que, milagrosamente, estava viva. O quarto maior é seu. Rafael disse enquanto carregava minha mala. Minha mãe tinha empacotado minhas coisas enquanto estávamos na recepção do casamento, uma festa estranha onde metade dos convidados tinha ido embora e a outra metade comeu e bebeu mais por não saber o que fazer. Eu fico no escritório. Tem um sofá-cama lá. Rafael, esse é seu apartamento. Eu fico no menor. Você está grávida. Precisa de espaço. Ele colocou a mala no chão e olhou ao redor. Amanhã a gente compra o que você precisar. Roupas de cama novas, travesseiros, essas coisas. Eu me sentei na cama. As pernas doíam de ter ficado de pé o dia inteiro com salto alto. Tirei os sapatos e massageei os tornozelos inchados. Rafael ficou parado na porta, sem saber o que fazer. Você tem fome? Ele perguntou. Eu tinha. Não comia nada desde a noite anterior, e meu estômago roncava alto o suficiente para ser ouvido. Mas estava cansada demais para sair. Eu peço alguma coisa. Você gosta de japonês? Assenti. Rafael saiu e voltou 15 minutos depois com o cardápio de um restaurante. Pedimos sushis e hot rolls, e comemos sentados no chão da sala porque a mesinha de centro dele era pequena demais. Ele colocou uma playlist de 10 baixinho no Spotify, e pela primeira vez naquele dia horrível, eu consegui respirar. Obrigada. Falei entre uma garfada e outra. Por tudo. Você não precisa me agradecer. Preciso sim. Você salvou minha vida hoje. Rafael deu de ombros.
Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Não. Qualquer pessoa decente teria me dado um abraço e ido embora. Você casou comigo. Ele riu. Era uma risada baixa e genuína que fazia seus olhos brilharem. Verdade. Acho que eu não sou muito bom em fazer as coisas pela metade. Ficamos conversando até quase meia-noite. Rafael me contou sobre o trabalho dele, fotografando eventos e fazendo ensaios para pequenas empresas. Não ganhava muito, uns 3.500 por mês nos bons meses, mas adorava o que fazia. Eu contei sobre minhas aulas de inglês na escola municipal, sobre os alunos difíceis mas queridos, sobre o salário apertado de R$ 2.800 que mal pagava minhas contas. E quanto o André te ajudava? Rafael perguntou, e sua voz ficou tensa quando disse o nome do irmão. No começo, dividia tudo. Depois começou a dizer que estava economizando para o apartamento. Que era melhor eu morar com minha mãe para guardarmos dinheiro. Mas agora eu entendo que ele só estava se preparando para me descartar. Rafael fechou as mãos em punhos. Ele sempre foi assim. Egoísta. Quando a gente era criança, ele escondia os brinquedos dele com medo de eu estragar. Minha mãe achava que ele era cuidadoso, mas era só ganância mesmo. Você contou para ela? Sobre o casamento? Liguei. Ela não acreditou no começo. Depois ficou brava. Disse que eu estava dando um tiro no pé, me casando com a noiva do meu irmão grávida. Ele olhou para mim. Mas eu não me importo com o que ela acha. André destruiu você. Alguém precisava te ajudar a se levantar. Dormi bem naquela noite, melhor do que esperava. O colchão de Rafael era firme, e o quarto cheirava a lavanda por causa de um sachê que ele tinha colocado no armário. Pela primeira vez em meses, não acordei no meio da madrugada com ansiedade sobre o casamento. Os primeiros dias foram uma adaptação constante. Rafael trabalhava em horários irregulares, às vezes saindo às 5 da manhã para fotografar o nascer do sol, outras vezes voltando só depois da meia-noite de algum evento. Eu continuei dando aulas, e os alunos repararam na aliança nova. Professora, a senhora casou? Perguntou a Jéssica, uma menina de 14 anos da minha turma de 8º ano. Casei. E o bebê? Também. Ela sorriu, satisfeita com a resposta. Ninguém precisava saber dos detalhes sórdidos. Para o mundo, eu era uma professora casada esperando seu primeiro filho. Ninguém precisava saber que meu marido dormia no sofá-cama no escritório e que nosso casamento tinha sido um ato de misericórdia. Mas as coisas começaram a mudar quando André descobriu. Ele apareceu no apartamento 3 semanas depois do casamento. Bateu na porta às 9 da noite, bêbado e furioso. Rafael abriu, e eu ouvi as vozes dos dois do quarto. Você roubou minha noiva. André gritava. Você abandonou ela no altar. Ela não era mais sua. Você é meu irmão. Como pôde fazer isso comigo? Como eu pude? André, você sumiu no dia do casamento. Mandou mensagem dizendo que não ia aparecer. Deixou a Larissa sozinha, grávida, na frente de 200 pessoas. E você acha que eu é que fiz algo errado? Eu saí do quarto. André estava no corredor, com os olhos vermelhos e a roupa amassada. Ele cheirava a uísque. Quando me viu, seu rosto se contorceu. Larissa, me perdoa. Eu estava confuso, eu não sabia o que fazer. Mas você sabia o que estava fazendo com a Camila, né? Minha voz saiu fria. 2 meses, André. Você me traiu por 2 meses enquanto eu planejava nosso casamento. Foi um erro. Ela não significa nada. E eu? Eu significava alguma coisa? Ele não respondeu. Rafael se colocou entre nós. Você precisa ir embora. Não. Eu preciso conversar com minha noiva. Ela não é sua noiva. É minha esposa. André olhou para o irmão como se tivesse sido esbofeteado. Depois olhou para mim. Você realmente casou com ele? Casei. Por quê? Para se vingar de mim. Para sobreviver, André. Você me deixou sem nada. Sem dinheiro, sem apoio, sem dignidade. Rafael me devolveu pelo menos a dignidade. Dignidade. Ele riu amargo. Você se casou com meu irmão no dia que era para ser nosso casamento. Você está morando com ele. Que dignidade é essa? Senti a raiva subindo pela garganta como bile.
A dignidade de não estar implorando para você voltar. A dignidade de ter alguém do meu lado. A dignidade de saber que meu filho vai ter um pai, mesmo que não seja o pai biológico. Se você já teve que defender suas escolhas contra quem te machucou, deixe um comentário. Sua história também importa. André deu um passo para trás. Seus olhos ficaram duros. Você vai se arrepender disso. Vocês dois vão. É uma ameaça. Rafael perguntou. É uma promessa. André saiu batendo a porta. Eu tremi, e Rafael me abraçou. Era a primeira vez que nos tocávamos de verdade, além de apertos de mão educados e esbarrões casuais. Ele era quente e sólido, e eu me permiti ficar ali por alguns segundos antes de me afastar. Ele não pode fazer nada. Rafael disse, mas sua voz não soava convicta. 2 semanas depois, descobrimos que estávamos errados. Chegou uma intimação judicial. André estava pedindo a guarda do bebê. Alegava que eu era instável emocionalmente, que tinha me casado com outro homem no mesmo dia que deveria casar com ele, que não estava em condições de criar uma criança. Anexou laudos de um psicólogo particular afirmando que meu comportamento indicava transtornos impulsivos. Juntou prints de redes sociais onde pessoas comentavam sobre o escândalo do casamento. Tinha até depoimento da mãe dele dizendo que eu sempre fui interesseira. Eu li tudo sentada na mesa da cozinha, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar os papéis. Rafael estava ao meu lado, lendo junto comigo. Quando terminamos, ficamos em silêncio. Ele não pode fazer isso. Sasarai. O bebê nem nasceu ainda. Ele está tentando te assustar. Quer que você volte para ele. Mas e se funcionar? E se o juiz acreditar nele? André tem dinheiro, tem advogados caros, tem testemunhas. Minhas mãos foram para a barriga, protetoras. Eu não posso perder meu filho. Rafael segurou meu rosto com as 2 mãos, me forçando a olhar para ele. Você não vai perder. A gente vai lutar. Juntos. Como? Eu não tenho dinheiro para advogado. Mas eu conheço alguém que pode ajudar. No dia seguinte, Rafael me levou até um escritório pequeno no centro. A advogada era uma mulher de uns 45 anos chamada Doutora Beatriz. Ela tinha cabelo curto grisalho e óculos de armação vermelha. André está usando uma tática clássica de abuso psicológico. Ela disse quando terminamos. Ele te abandonou, mas agora está revertendo a narrativa para parecer a vítima. Está tentando te fazer parecer instável para conseguir controle. Mas os laudos são tendenciosos. Qualquer psicólogo decente pode refutá-los. E quanto às testemunhas, podemos apresentar as nossas. Ela se inclinou para a frente. Larissa, você tem algo que André não tem. Você tem a verdade. E a verdade, com as provas certas, é imbatível. Que provas? Mensagens. E-mails. Extratos bancários mostrando que ele parou de ajudar financeiramente. Testemunhas que viram vocês juntos e podem atestar que ele estava com outra mulher enquanto ainda eram noivos. Ela olhou para Rafael. E você? Um marido que assumiu a responsabilidade quando André fugiu. Isso pesa muito a favor dela. Passamos as próximas semanas reunindo tudo. Revirei meu celular atrás de conversas com André. Encontrei mensagens dele cancelando encontros na última hora. Prints onde ele reclamava que eu estava gastando muito com o bebê, mesmo quando o gasto era uma consulta de pré-natal de R$ 120. E-mails onde ele dizia que precisávamos repensar nossa relação, mas que não queria fazer isso antes do casamento para não criar problemas. Rafael conseguiu depoimentos de amigos que tinham visto André com Camila em restaurantes e bares. Minha mãe forneceu recibos de tudo que ela tinha pago para mim nos últimos meses, provando que André não estava contribuindo. Até minha chefe da escola escreveu uma carta atestando que eu era responsável, pontual e dedicada. A doutora Beatriz montou um dossiê de 87 páginas. No dia da audiência preliminar, entreguei tudo para o juiz. André estava lá com 3 advogados de terno italiano. Eu estava com Rafael de um lado e a doutora Beatriz do outro. O juiz leu. Depois olhou para André. Senhor André, o senhor abandonou a mãe do seu filho no dia do casamento? Eu estava confuso. Excelência. A gravidez foi inesperada e... Responda sim ou não. André engoliu secou. Sim.
E o senhor estava em um relacionamento extraconjugal enquanto estava noivo? Foi um momento de fraqueza. Sim ou não? Sim. O juiz virou para mim. E a senhora, após ser abandonada, casou-se com o irmão do réu? Sim, Excelência. Por quê? Respirei fundo. Porque ele me ofereceu o que seu irmão tirou de mim. Segurança. Respeito. A promessa de que eu e meu filho não estaríamos sozinhos. Olhei para André. Não foi vingança. Foi sobrevivência. O juiz fez anotações. Vou analisar o processo com cuidado. Mas, preliminarmente, não vejo indícios de que a senhora seja incapaz de cuidar da criança. O pedido de guarda antecipada está negado. Próxima audiência em 2 meses. Saímos do fórum, e eu desabei. Chorei tanto que solucava, agarrada no braço de Rafael. Ele me abraçou ali mesmo na calçada, enquanto carros passavam e pessoas olhavam. Acabou. Ele sussurrou. Você ganhou. Mas não tinha acabado. Ainda faltava o pior. Aguardo sua confirmação para continuar com o bloco 3 final. Bloco 3. André não desistiu. 3 semanas depois da audiência, ele começou uma campanha silenciosa mas devastadora. Ligava para a escola onde eu trabalhava, fazendo denúncias anônimas de que eu estava negligenciando os alunos por causa da gravidez. Mandava mensagens para minha mãe no meio da noite, dizendo que eu estava cometendo um erro me casando com Rafael. Postava nas redes sociais indiretas sobre oportunistas que se aproveitam de situações para roubar o que não é deles. Mas o pior foi quando ele conseguiu bloquear minha conta bancária. Cheguei no caixa eletrônico numa manhã de segunda-feira para sacar o dinheiro do almoço e descobri que tinha uma ordem judicial congelando meus bens. André tinha alegado que eu devia dinheiro a ele, empréstimos que ele nunca tinha feito mas que tinha recibos falsos comprovando. Eram 23 mil reais que, segundo os papéis, ele tinha me emprestado ao longo do nosso relacionamento. Eu sabia que eram falsos. Mas provar isso levaria tempo. E enquanto isso, eu não tinha como pagar conta, comprar comida ou pegar o metrô para o trabalho. Rafael descobriu quando voltou de uma sessão de fotos e me encontrou sentada no sofá, chorando com os extratos do banco nas mãos. Ele nem perguntou. Simplesmente pegou o celular e ligou para a doutora Beatriz. Ele está escalando. A advogada disse na ligação em viva voz. Isso é assédio processual. Mas precisamos de algo forte para parar ele definitivamente. Algo que prove sem sombra de dúvida que ele é o vilão dessa história. Como o quê? Perguntei com a voz embargada. Testemunhas. Provas de caráter. Algo que mostre quem André realmente é. Foi quando Rafael se lembrou de algo. A Camila. Se a gente conseguir que ela fale, ela nunca vai falar contra ele. Eu disse. Ela está com André. Por que ela me ajudaria? Porque mulheres como a Camila não são leais a homens como o André. Elas são leais a si mesmas. Rafael olhou para mim. Deixa eu tentar. 2 dias depois, Rafael voltou para casa com Camila. Ela estava diferente da última vez que eu tinha visto. O cabelo estava preso num coque bagunçado, sem maquiagem, com olheiras fundas. Sentou na minha frente na sala e não conseguiu me olhar nos olhos. Eu sinto muito. Foram suas primeiras palavras. Por tudo. Eu não disse nada. Só esperei. André me prometeu coisas. Disse que vocês já estavam praticamente separados, que o casamento era só uma formalidade por causa do bebê. Que depois ele terminaria tudo e ficaria comigo. Ela torceu as mãos. Mas depois que você casou com Rafael, ele ficou obcecado. Parou de vir me ver. Só falava em te destruir, em provar que você era uma golpista, em tirar o bebê de você. Por que você está me contando isso agora? Pergunte-ai. Porque ele fez a mesma coisa comigo. Terminou tudo há uma semana. Disse que eu não servia mais para os planos dele, que eu era só uma distração. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ele me usou. E usou você. E vai continuar usando qualquer um que estiver no caminho dele. Você daria um depoimento oficial? A DRA. Beatriz perguntou. Ela tinha vindo junto com Camila. Sim, tenho mensagens. Gravações de conversas onde ele fala sobre o plano de conseguir a guarda do bebê para te forçar a voltar.
Até um áudio onde ele admite que os recibos dos empréstimos são falsos. Camila olhou para mim pela primeira vez. Eu não sou uma pessoa boa, Larissa. Eu sabia que ele estava noivo e me envolvi mesmo assim. Mas não vou deixar ele destruir você e seu filho por puro ego. Pegamos tudo. Mensagens. Audios. Prints de conversas onde André planejava cada passo da perseguição. Tinha até um e-mail dele para um investigador particular pedindo para me seguir e fotografar qualquer coisa que parecesse inadequada para uma mãe. A doutora Beatriz reuniu tudo num novo dossiê. Dessa vez, com 112 páginas. Pedimos uma audiência de urgência com o juiz. André foi obrigado a comparecer em 48 horas. A sala estava tensa quando entramos. André me viu e seu rosto ficou vermelho. Quando viu Camila, ficou branco. O juiz começou direto. Senhor André, a parte contrária apresentou novas provas. Provas graves. Ele leu alguns trechos em voz alta. Mensagens onde André chamava o bebê de problema a ser resolvido. Áudios onde ele ria dizendo que ia quebrar a Larissa até ela implorar para voltar. O e-mail para o investigador. André tentou se explicar, mas o juiz levantou a mão. Silêncio. Tenho mais. Ele virou para Camila. A senhora confirma que manteve relacionamento extraconjugal com o réu durante o noivado dele? Sim, Excelência. E confirma que ele admitiu falsificar documentos financeiros? Sim. Tenho a gravação. O juiz tocou o áudio. Era André, embriagado, rindo enquanto contava para Camila como tinha pagado um despachante para criar recibos falsos com datas retroativas. Ela nunca vai conseguir provar que não pegou o dinheiro. Eu vou manter ela na corda bamba até ela se cansar. O silêncio que seguiu foi pesado. O juiz tirou os óculos e esfregou os olhos. Quando voltou a falar, sua voz estava dura. Senhor André, o senhor mentiu para este tribunal. Apresentou provas falsas. Assediou a mãe do seu filho. E tentou usar o sistema judiciário como ferramenta de abuso. Ele pegou o martelo. Estou negando definitivamente seu pedido de guarda. Estou determinando que o senhor não tenha contato com a senhora Larissa ou com a criança quando nascer sem autorização dela. E estou encaminhando este processo para o Ministério Público para investigação criminal por falsidade ideológica. André se levantou, gritando. Isso é injusto. Ela roubou meu filho. O senhor roubou a dignidade dela. A diferença é que ela lutou de forma honesta. O juiz bateu o martelo. Estamos encerrados. Os seguranças tiveram que escoltar André para fora. Ele gritava no corredor, mas eu não conseguia ouvir mais nada. Meus ouvidos zumbiam. Rafael segurou minha mão, e eu apertei com força. Acabou. A doutora Beatriz disse com um sorriso. Acabou de verdade. Saímos do fórum com o sol batendo no rosto. Era final de maio, e São Paulo estava mais fria. Eu puxei o casaco sobre a barriga de 7 meses. O bebê chutou forte, como se também sentisse o alívio. Vamos comemorar. Rafael perguntou. Vamos. Mas nada muito caro. Ainda estou desempregada. Eu ri, e foi a primeira risada genuína em semanas. Tenho uma ideia. Ele me levou até uma sorveteria pequena na Vila Madalena. Pedimos sorvetes gigantes e sentamos num banco na praça do lado. Crianças corriam por ali, soltando pipa. Um violonista tocava na esquina. A vida acontecia ao nosso redor, normal e bonita. Obrigada. Falei pela 1000ª vez. Não sei o que seria de mim sem você. Você teria se virado. Você é mais forte do que pensa. Não. Eu estava quebrada. Você me remendou. Rafael lambeu o sorvete e olhou para o céu. Sabe o que é engraçado? Eu passei a vida inteira sendo comparado ao André. Sempre achando que ele era melhor que eu porque tinha diploma, dinheiro, um plano de vida. Mas no final, ele não tinha nada do que realmente importa. O que realmente importa? Character. Ele olhou para mim. Você me deu a chance de provar que eu tenho isso. Que eu posso ser confiável. Que eu posso ser bom. Algo mudou entre nós naquele momento. Não foi dramático. Não foi um beijo cinematográfico ou uma declaração de amor. Foi só um olhar que durou 3 segundos a mais do que deveria.
Um sorriso que significava mais do que amizade. Mas a gente não falou sobre isso. Ainda não. O bebê nasceu num dia de julho. 42 horas de trabalho de parto que me deixaram exausta e eufórica ao mesmo tempo. Rafael ficou comigo o tempo todo, segurando minha mão, limpando meu suor, sussurrando que eu era forte. Quando ouvi o primeiro choro, desabei. Era uma menina. 3,2 kg. Cabelo escuro e gritao. A enfermeira colocou ela no meu peito, e eu olhei para aquele rostinho vermelho e amassado e soube que tinha valido a pena. Tudo tinha valido a pena. Qual o nome? A enfermeira perguntou. Olhei para Rafael. A gente tinha conversado sobre isso, mas nunca decidido de verdade. Clara. Ele disse suavemente. Se você concordar. Clara. Luz. Clarisa. Ricamico. Clara. Repete. Clara Silva Moreira. Rafael tinha lágrimas nos olhos. Ele tocou o rostinho dela com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-la. Oi, Clara. Eu sou seu pai. E naquele momento, ele era. Não por biologia. Não por obrigação. Mas por escolha. Pela escolha que ele tinha feito meses atrás num estacionamento de igreja, quando decidiu ser corajoso no lugar de conveniente. Os primeiros meses com Clara foram caóticos. Noites sem dormir. Fraldas infinitas. Crises de choro que não paravam. Mas Rafael dividia tudo comigo. Acordava no meio da madrugada para embalar ela. Trocava fraldas cantando músicas ruins que ele inventava na hora. Tirava 1000 fotos por dia. Um dia, quando Clara tinha 4 meses, nós estávamos no sofá. Ela tinha finalmente dormido depois de 2 horas chorando. Rafael e eu estávamos exaustos, imundos, com olheiras até o queixo. A gente parece um casal de verdade. Ele disse de repente. Olhei para ele. A gente é um casal de verdade. Você sabe o que eu quero dizer. Eu sabia. A gente tinha um acordo. Um casamento de conveniência. Mas em algum momento entre as audiências e as mamadas das 3 da manhã, tinha virado outra coisa. E se não fosse só de mentira? Sasarai. Rafael se virou para mim. Seus olhos escuros estavam sérios. Você sente isso também? Sinto. Ele se inclinou. Nosso primeiro beijo foi suave, hesitante, com gosto de café frio e pasta de dente. Mas foi perfeito. Porque era real. Porque era nosso. A gente se casou de novo 1 ano depois. Numa cerimônia pequena na mesma igreja, mas dessa vez por amor. Dessa vez com Clara no colo. Dessa vez sem drama, sem mentira, sem conveniência. Só 2 corações que tinham se encontrado no pior momento possível e decidiram que isso não importava. Que o que importava era o que a gente construía juntos todos os dias. André nunca mais apareceu. Soubemos por terceiros que ele se casou com outra pessoa e teve 2 filhos. Espero que ele tenha aprendido algo. Espero que ele seja melhor com eles do que foi comigo. Mas isso não é sobre ele. Nunca foi. É sobre como uma tragédia se transformou em bênção. Como um casamento falso virou uma família real. Como o irmão errado acabou sendo o homem certo. Clara tem 3 anos agora. Ela chama Rafael de pai e não conhece outra história. Um dia vou contar a verdade para ela. Mas hoje, enquanto os 3 brincamos no parque perto de casa, só importa que ela é amada. Que ela é segura. Que ela tem pais que escolheram estar ali. E eu aprendi que a vida não acontece como planejamos. Que o homem que você imagina não é sempre o homem que você precisa. Que heróis aparecem nos lugares mais inesperados. Que às vezes, a melhor decisão que você pode tomar é confiar em alguém que oferece a mão quando todos os outros se afastaram. Se essa história te tocou, se você também já precisou recomeçar do zero, deixe um comentário contando. Sua história pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo. E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Histórias reais precisam ser contadas. Porque no final, a gente descobre que não está sozinho. Que existem outras pessoas lutando, sobrevivendo, vencendo. E que o final feliz, mesmo quando parece impossível, está sempre a uma escolha corajosa de distância. Eu estava de pé na